Olá pessoal, hoje eu vou falar a respeito da reeducação alimentar. Primeiro de tudo, o que é isso? Reeducação alimentar é um processo em que uma pessoa passa de mudança de seus hábitos alimentares. Então hoje, imaginando-se que aquela pessoa tenha hábitos que não são considerados saudáveis, considerados adequados para a condição dela. Então, sei lá, a pessoa de repente tem alguma alteração de alguns exames de sangue. Vamos colocar aqui a glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. E ela vem consumindo alimentos açucarados. Então isso para ela é inadequado, é errado. Uma pessoa que queira emagrecimento e consome alimentos que contêm muita gordura, frituras, doces também. Então aquilo para aquela pessoa está muito inadequado, está bem considerado como errado. Então, para cada indivíduo a gente tem coisas consideradas como inadequadas, como erradas. Mas de uma forma geral, a gente encontra como sendo os principais fatores justamente isso, né? Ingestão de alimentos gordurosos e alimentos muito doces, né? Que acabam sendo aqueles alimentos que as pessoas gostam mais. Então, a reeducação alimentar consiste em você afastando um pouco esses hábitos e conquistando novos hábitos alimentares. Um passo importantíssimo para quem quer fazer esse tipo de mudança, primeiramente, é ela ter consciência, né, de que ela precisa mudar. Então não adianta as pessoas ao redor falarem e a pessoa em questão que precisa mudar não tomar uma atitude, uma iniciativa e tomar consciência principalmente, né, de que, nossa, eu preciso realmente mudar, estou precisando de ajuda. Se ela não tomar essa consciência, vai ser difícil ela passar por esse processo de uma forma efetiva. Outra questão bem marcante é o fato de que muita gente pensa que ir a um consultório para poder buscar ajuda, para poder fazer essas mudanças, significa que você vai sofrer, que você vai se privar de tudo aquele, né, todos aqueles alimentos que você gostava, costumava consumir. E não é uma verdade, né? Você mudar seus hábitos alimentares significa você passar a se alimentar de uma forma melhor, de você garantir que o seu sistema imunológico funcione adequadamente, você afastar aquelas dores agudas, então dores de cabeça, dores pelo corpo, cansaço, falta de disposição. Então você vai fazer um processo de mudança que vai ser positivo para você, vai ser um ponto positivo para a sua saúde. Então, de forma nenhuma é você tentar passar por isso com o pensamento de que aquilo vai ser doloroso, de que aquilo vai ser sofrido. Então, pensar dessa forma vai provavelmente colocar tudo a perder. Então, é pensar positivo, pensar que aquilo vai ser bom para você, para a sua saúde, e que o reflexo disso tudo vai aparecer no espelho. Então, hoje em dia a gente sabe que muitas das pessoas que procuram esse tipo de processo de reeducação são pessoas que estão com sobrepeso, com obesidade, têm dificuldade de perder peso, já tentaram de tudo, né? E não conseguem perder peso, ou quando perdem depois voltam. Mas nesses casos, viu gente, a maioria das pessoas elas erram por tentar fazer esse processo de reeducação alimentar sozinhas. Então, não procuram ajuda profissional. Então, realmente, você tende a ir para o caminho do fracasso, né? Para que você tenha um caminho, um êxito no seu objetivo. Nesse caso, a gente está falando de emagrecimento, não tem outra, né? Você tem que ir para aquele caminho, né? E buscar a ajuda de um nutricionista. Às vezes, você precisa também de um acompanhamento médico com um endocrinologista, por exemplo. E voltando à questão da privação alimentar, né, que eu estava falando antes, você não precisa necessariamente abolir aqueles alimentos que você tinha preferência que não eram alimentos aprovados para a sua dieta. Você não precisa cortá-los de vez. Você pode eventualmente consumi-los. É totalmente, gente, permitido. Você, na medida que você segue uma dieta adequada, saudável, equilibrada, é permitido que você ali durante a semana escolha uma refeição ou outra, né, de sua escolha, e você consuma aqueles alimentos que você está com vontade de consumir. Então, de forma alguma, você precisa pensar ou colocar na cabeça de que você vai ficar longe daqueles alimentos para sempre. Isso tire da sua cabeça. Agora, podem sim realmente haver situações, já outros quadros da rotina clínica, que aí sim a gente pode ser mais taxativo. Olha,
esse tipo de alimento, esse tipo de alimentação, a partir de hoje você não vai mais poder consumir. Aí já são casos que envolvem já mais algum tipo de doença, alguma situação que precisa de um controle mais rigoroso. Agora, aquelas pessoas que não têm problemas de doenças adicionais, é totalmente permitido que você faça esse tipo de alimentação, refeição do lixo, né, uma vez ou outra. E o que eu assim mais vejo nas minhas redes sociais são as pessoas me procurando e querendo saber o que é que eu preciso comer e o quanto é que eu posso comer de determinado alimento. Esse tipo de pergunta é muito complicada, muitas vezes eu não respondo de uma forma que a pessoa espera, né? Então eu simplesmente falo que não é possível fazer esse tipo de orientação via internet, o CRN não permite consultoria online. Por quê? Sobre o quanto comer, às vezes sobre um determinado alimento eu preciso comer uma quantidade. Uma pessoa que, no caso aí, tá me assistindo, é uma pessoa que tem, sei lá, uma estatura bem menor, não tem atividade física na sua rotina. Eu vou passar a mesma quantidade que eu consumo para ela. Se eu passar a mesma quantidade que eu consumo para ela, essa pessoa vai ganhar peso. Então, às vezes a pessoa quer emagrecer, ao contrário, então ela precisa comer menos do que aquilo que eu consumo. Então, não dá para fazer esse tipo de orientação sem conhecer o perfil, o objetivo do paciente. E sobre o que comer, né? Olha, o que eu preciso comer para tal objetivo. Também não dá para fazer esse tipo de orientação, basicamente pelos mesmos motivos. Hoje, inclusive, eu fiz uma postagem, né, de um prato contendo batata doce que eu fiz antes de ir para o treino. E aí uma seguidora lá no Facebook, ela postou falando que para ela não era recomendado, ela já tinha passado por profissionais que a orientaram sobre isso. Então olha aí um ponto importante, né? Como é que ela descobriu isso? Sozinha? Não, ela foi orientada por um profissional. E ela foi orientada a não consumir batata doce porque ela tem síndrome do intestino irritável. Então vejam que batata doce, ele não é um alimento nem bom nem ótimo, ele é excelente, né? Muitas vezes eu recomendo batata doce, eu prescrevo em dietas porque é realmente um alimento muitas vezes perfeito, né, para diversas situações. Agora vejam que para uma paciente como essa que tem síndrome do intestino irritável, pode ser um alimento extremamente prejudicial, porque é uma pessoa que já passa por alterações, desconfortos ali no trato gastrointestinal mesmo, e a batata doce é um alimento flatulento. Então você indicar um alimento como esse para a pessoa comer de repente todos os dias, você pode piorar o quadro da pessoa. Então veja que não existe uma regra geral, universal. Sempre vai haver exceções. Então eu acho que eu consegui transmitir para vocês aqui a importância disso, né? Não dá para responder para vocês o alimento certo para você atingir o tal objetivo sem conhecer se você tem alguma doença, se você tem alguma condição que contraindique aquele alimento que a princípio seria bom para a maioria das pessoas, mas para você pode não ser. Então eu fecho aqui falando o seguinte, né? O mais importante de tudo isso aqui, procure, gente, ajuda profissional, procure um nutricionista. Se você gostou do vídeo, gente, clique embaixo em gostei, compartilha com seus amigos. Então eu fico por aqui, até a próxima.